Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto La Comunità che Viene, Ontologia da Potência, texto de Raul Antello, que faz um comentário ao texto de mesmo nome, do autor Giorgio Agamben, autor italiano, professor, teórico, escritor, com uma diversidade de obras já publicadas, algumas publicadas aqui no Brasil, de fácil acesso, sobre basicamente filosofia política contemporânea. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha no link aqui abaixo da descrição para pegar a leitura do vídeo desde o começo. No vídeo anterior a gente fez uma leitura da bio do Agamben, aí um segundo vídeo com o início da leitura desse texto. Esse texto está no livro chamado O Comum e a Experiência da Linguagem, de Seldmeier e outros como organizadores, livro de 2007. E o livro do Agamben é de 2001, La Comunità che Viene. Então, sem mais, peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Se quiser pular direto para a leitura do texto, é só dar uma olhadinha aqui na descrição, aqui embaixo, na timeline. A gente sempre divide os vídeos em etapas aqui para você poder se orientar. E então, obrigado pela sua presença, peguem seu café, chá ou o que quiserem, estique as pernas e vamos à continuidade da leitura. Massimo Cacciari, ainda em nota, nos alerta para outro precursor, Max Benz, que observara no relato de Melville, só 10 anos posterior aos crimes da Rua Morgue, que, diz Cacciari, o signo não é revelado, os indícios se confundem e não dão nenhum resultado. A alienação entre linguagem e coisa está sob o ponto de se tornar interna à linguagem mesma. Os signos se fecham na mesma reticência do personagem. Queremos, pelo menos, ser compreendidos, tornarmos racionais, desenvolver a nossa subjetividade. Continua Antello. Max Benz entendia que o enigma de uma prosa não residia no mundo epicamente representado, nem mesmo em suas personagens, mas num tipo de condensação linguística, cuja lacônica intensidade transforma qualquer situação em um signo, o que torna qualquer objeto real em um objeto estético. Mas como o mundo estético legitima-se somente a partir do julgamento estético, Benz avalia que essa operação é meramente utópica, e que, como toda operação utópica, seu efeito depende do contraste que a imagem mantiver com a situação real. Em outras palavras, o encantamento estético da fábula de Bartleby depende das relações traumáticas, enigmáticas, confusas e aleatórias que esse relato mantém com o problema do ser. Por sinal, é Benz quem, pela primeira vez, qualifica a resposta de Bartleby como uma fórmula. Formel. A.B. Warburg usara o mesmo significante para aludir a uma fórmula de patos. Uma imagem que retorna e se torna significante nesse seu aparentemente insignificante retorno. Nesse sentido, a fórmula enquanto signo estético é mais ainda imagético, nos revela a condição metafísica de Bartleby. Ela exprime a tensão entre o mundo do sujeito e o mundo do trabalho, entre Bartleby e o escritório, entre a não necessidade e a necessidade, configurando o amanuense como alguém que se separa da coercitividade da diferença modal entre esses dois extremos. Max Benz, como se sabe, teve enorme influência entre os concretos de São Paulo. Haroldo de Campos chegou a destacar pro domo sua que o estruturalismo francês foi pouco afeito à obra de Benz, precursora de muitos de seus temas, encontrando, porém, entre os concretos de São Paulo uma receptividade que lhe fora esquiva na Europa. No prefácio a seu livro Inteligência Brasileira, o próprio Benz chegou a destacar o elemento de invenção, o nome, aliás, da revista do grupo que o acolheu, associado a uma recusa da decadência metafísica e da barbárie.
que seria fruto de que as metrópoles tropicais se constituíram menos historicamente do que numa contínua atualidade, que o criativo, não o contemplativo, é o ponto central e que as relações existenciais são dirigidas menos pela ideia de separação teórica do que pela absorção prática. Por isso, ao visitar São Paulo, Max Benz chega a ter uma dimensão bartolbiana da cidade, ao dizer que ela manipula a negatividade, aspas, concentrando a produtividade mais intensamente do que a aniquilação. Não querer conscientemente uma cidade tropical, interno, azul marinho, camisa branca e gravata, é querer conscientemente uma cidade tropical não interno, azul marinho, nem camisa branca, nem de gravata. Veja-se, enfim, que são os traços destacados por Benz, invenção, atualidade, criação, os que irão sustentar a poética sincrônica, 1967, de Haroldo de Campos, urgentemente ativada contra a abordagem diacrônica de Antônio Cândido. Voltando à leitura de Cacciari, digamos, entretanto, que ele capta em Bartleby uma dimensão bem menos soteriológica do que Benz ou Agamben. Bartleby, para Cacciari, não tem terapia nem cura. Não tem salvação na medida em que o negativo vale, na medida em que nega a existência de alternativas a este processo, na medida em que o teoriza sem consolações. Se admitimos a ideia de que não foi a modernidade que colocou a questão política de defender a sociedade, mas foi, pelo contrário, a ideia de salvar a vida que produziu a modernidade como conjunto de relatos salvíficos, como perspectiva transcendente de matriz teológica, a fórmula de Bartleby é uma perspectiva impolítica de querer ultrapassar aqueles marcos comunitários, o contrato social, por exemplo, que conformam um cerco de proteção contra a indefensão humana. Essa negatividade de Bartleby é, pois, inerente ao ensaio, o de Simmel sobre a cidade, porém também o de Agamben sobre o estudo. Cacciari, consciente dessa particularidade, faz uma observação muito pertinente. Longe de podermos pensar Bartleby como um núcleo aforístico do pensamento desconstrutivo, que será a alternativa de Agamben, Cacciari interpreta-o, porém, como um eloquente ensaio de saída comunitária, que é a explicação, aliás, contestada por Agamben, que diz: o aforismo é a marcação de uma tragédia, o ensaio, um fragmento de análise. O aforismo está todo depois do sistema e dentro da queda do ordo conexto entre ideia e coisa. O ensaio é a Sensert para tal ordo. O aforismo nietzschiano é a palavra de quem anuncia a morte de Deus. O ensaio é a palavra de Batista, que anuncia o retorno. Não somente enquanto marcação trágica, o aforismo é também a vivente demonstração da utopicidade da tragédia autêntica, de modo que entre marcação e marcação, aforismo e aforismo, o coro está ausente. O aforismo é a tragédia finita, não reduzida, certamente, não consolada, mas na impotência de explicar-se como todo, de colher vida e destino inextricavelmente conexos, de teorizar a certeza do próprio desespero. Não há um Deus para autentificá-la ao final. Fim de citação. Retoma Antelo. Como vemos, a figura de Bartleby tem funcionado na literatura como poderoso e controverso fermento de negatividade. Ela remonta, de fato, à paradoxal situação da potência do ser, que em busca de realização torna-se magia do nada. Assim a denomina Schelling, Macht, com uma palavra que se vincula ao esquartejamento, em italiano macellaio, açougueiro. Sergio Givone nos oferece uma bela interpretação dessa magia enquanto potência, conceito igualmente central na filosofia de Agamben. Não vou me deter na talvez mais conhecida ou mais recente retomada literária da figura de Bartleby,
A ficção do escritor espanhol Henrique Villa-Matas, já aqui analisada em Belo Horizonte por Guaraci Araújo, no Suplemento Literário de Minas Gerais, de julho de 2006, nem mesmo, mais recentemente ainda, pela definição de Villa-Matas, no sentido de que Melville prefere não escrever um romance, cujo narrador prefere não fazer literatura, sobre um amanuense que prefere não escrever. Contudo, eu gostaria de relembrar como foi oportunamente destacado que, muito embora a grandeza de Melville seja hoje decisiva e substantiva, sua glória, porém, é relativamente recente. Em um prefácio à própria tradução do relato, em 1944, Borges não nos deixa esquecer que, morto em 1891, Melville só mereceu na Enciclopédia Britânica, 10 anos mais tarde, a qualificação de simples cronista da vida marítima. Lang e Saintsbury, em 1912 e em 1914, ignoraram-no por completo em suas histórias da literatura inglesa. E Melville precisou ainda da posterior reabilitação de Lawrence da Arábia, Waldo Frank, D. H. Lawrence ou Lewis Mumford para vingar contemporaneamente. Somente em 1921, Raymond Weaver publicou a primeira monografia sobre ele, Herman Melville, Marinheiro e Místico. E teríamos de aguardar até 1926, o Annus Mirabilis de Gumbrecht, para John Freeman editar uma biografia crítica dele. Por tudo isso, assim como Borges não hesitava em ver em Poe esse grande homem secreto, uma das tradições da América, também não duvidava em julgar Melville outro desses grandes homens secretos da América. Um par de Poe nessa peculiar singularidade de exceção. Não surpreende, portanto, que durante a guerra, Borges tenha se tornado um dos primeiros a nos chamar a atenção sobre Bartleby. Com efeito, nesse prefácio previamente citado à sua própria tradução da novela de Melville, Borges observa que o texto está redigido num idioma tranquilo e até jocoso, cuja deliberada aplicação a uma matéria atroz parece prefigurar Kafka. Contudo, Borges vê certa semelhança, uma afinidade secreta e nuclear, entre Bartleby e Moby Dick. Neste último relato de Melville, a monomania de Ahab perturba e finalmente aniquila todos os homens do navio, ao passo que, em Bartleby, o cândido niilismo de Bartleby contamina seus companheiros e ainda o estouvado senhor que narra sua história e que lhe abona as imaginárias tarefas. Concluindo de maneira desenganadamente iluminista, que é como se Melville houvesse percebido que basta que um único homem seja irracional para que outros o sejam e para que o seja o universo. Questão com a qual Borges só podia coincidir, já que, a seu ver, a história universal é pródiga em confirmações relativas a esse temor. E acrescenta então: Bartleby pertence ao volume intitulado Os Contos de Piazza, Nova York e Londres, 1856. Sobre outra novela deste livro, observa John Freeman, que não pôde ser compreendida inteiramente até que Joseph Conrad publicou certa peça congênere, quase meio século depois. Eu observaria que a obra de Kafka projeta sobre Bartleby uma curiosa luz ulterior. Bartleby já define um gênero que, por volta de 1919, seria reinventado e aprofundado por Franz Kafka, o das fantasias, da conduta e do sentimento, ou, como agora imprecisamente se diz, psicológicas. Além disso, as páginas iniciais de Bartleby não levam a pressentir Kafka. Antes, aludem a Dickens, ou o repetem. Em 1849, Melville publicara Mardi, uma novela inextricável e também inelegível, mas cujo argumento essencial antecipa as obsessões e o mecanismo de O Castelo, de O Processo e de América, de Kafka, né? Trata-se de uma infinita perseguição por um mar infinito. Citação, fim da citação, nota número 24. Vamos ver o que diz. Fiquei curioso. Borges, Herman Melville, Bartleby. Molto bene. Continua Raul Antelo.
Um escritor tão colado à poética borgiana como Ricardo Piglia alude também em seu livro mais recente, El Último Lector, alude a Bartleby. Piglia, porém, vê nele uma atitude ainda dual e metafísica, a da mulher como a ironia da comunidade. A mulher ou a modernidade, nota número 25, que diz Moulins Molderings, Ducrot e Fabry em Donna, Metamorfose de la Modernità. Que interessante. Vou querer ler. Donna, Metamorfose da Modernità. Donna, Metamorfose da Modernidade. Que bonito esse título. Continuando, Raul Antello. O crítico cultural... aqui. Longe da assertiva lacaniana de a mulher não existe, que devemos entender como inexistência do absoluto, Ricardo Piglia arrisca a tese do leitor como figura feminina. Diz o seguinte, citação. Em seu livro sobre as origens da leitura, Praxicleia, Anthropologie de la lectura en Grèce ancienne, Jesper Svenko chamou a atenção para a assimilação do leitor a uma posição feminina na tradição grega. A passividade estaria ligada à impossibilidade do leitor de discutir e interrogar um texto escrito, diferentemente do que acontece na oralidade. Cortázar, claro, caiu na armadilha com sua ideia de leitor fêmea, oposto ao leitor macho em Rayuela, o jogo da amarelinha. Uma passividade que, adotando um estereótipo que vem de Freud, poderíamos assimilar uma posição feminina. Passividade? Não é o caso de Sofia Tolstói e, em certo sentido, tampouco o de Felice. Fim da citação. Mesmo que cheio de nome-toques, continua Antello, mesmo que cheio de nome-toques, passividade, posição feminina, Ricardo Piglia endossa, porém, a interpretação da passividade como feminilidade, isto é, como dialética de gênero. Todavia, alguém mais próximo à psicanálise, Roland Barthes, frequentador assíduo dos seminários de Lacan, que, em várias ocasiões, fizera do travestismo, do semblante manierista e dessas maniere del nulla um motivo de reflexão, entre elas na obra S.Z., no qual mesmo, sem mencionar Bartleby, toca em uma das questões que Lacan vinha explorando com a ajuda de François Cheng. A neutralidade na filosofia taoísta. Assim, em seu seminário sobre o neutro, Roland Barthes afirma que a noção fundamental do Tao, da filosofia taoísta, é o não agir, o Wu Wei, e explica, citação de Barthes, Wu Wei, ou Wu Wei, enfim, W-U-W-E-I, evidentemente não é o contrário do querer viver, não é um querer morrer, é o que trapaceia, esquiva-se a, desorienta o querer do viver. É, portanto, estruturalmente um neutro, o que burla o paradigma. No Tao, filosofia taoísta, Wu Wei, às vezes se diz o que privilegia o espontâneo em detrimento do voluntário. É verdade, isenção do querer. Mas espontâneo não é bom para nós. Conotação selvagem, pulsional, anti-intelectualista. Wu Wei, não dirigir. Não orientar a força para um fim. Deixá-la onde está. Nota número 27. Gostei muito dessa nota sobre esse conceito da filosofia taoísta. Roland Barthes, O Neutro, página 362. Continua Raul Antello. Roland Barthes, contudo, pondera que a atitude profunda do Wu Wei, não escolher, admite por sua vez duas leituras.
Há um não escolher agitado, desvairado, vergonhoso, reprovação, diferente de um não escolher assumido e calmo. O desvairado é extremamente difícil, pois se choca com a opinião comum, comunitária, nos diz o comedido Barthes. E assim, citação de Barthes, arruína a imago. Cumpre então assumi-lo, tão muito consciente dessa dificuldade. Um poema tal mais zen diz, aspas, o tal perfeito não oferece dificuldade, salvo ao evitar escolher. Fecha aspas. Essa não escolha não é uma abstinência sublimadora, uma ascese, uma espiritualidade. Não se oponha ao mundo sensorial. Ver bem o paradoxo do Vuvei para nós, os ocidentais. Subversão poderosa de todos os nossos valores morais, sobretudo progressistas, nesta frase: o sábio não luta. Fim da citação. Uau! Continua Raul Antelo. O crítico cultural japonês Michitaro Tada tem analisado os shigusa, os gestos, apoiado sempre no instrumental teórico francês, em que destaca a teoria de Kailoa a respeito do jogo, tão decisiva na elaboração lacaniana sobre a anamorfose, argumentando que uma das características culturais mais fortes dessa cultura é o mimetismo e a cerimoniosa gestualidade que apaga por completo a personalidade individual. Curiosamente, Antonin Artaud assinalou em artigo já citado que a pintura de Balthus evocava a caligrafia oriental ou a pintura dos primitivos. Barthes, que soube também avaliar o valor das caligrafias de um acefálico como André Masson, ao elaborar o conceito de neutro, nos diz, em poucas palavras, que Bartleby ou seu sinônimo, o Vuvei, vão nos conduzindo a rigor da estética generalizada à ética singular, da sensibilidade comunitária à apatia da comunidade, o que se nos impõe, afinal de contas, como instância decreativa da modernidade. Nesse sentido, diríamos, quem melhor capta a lição de Bartleby é Borges, e não Ricardo Pilha. E mesmo Barthes, sem querer citá-lo. Aliás, da mesma maneira que César Aira, que também não o menciona, ainda que se tenha aplicado a renovar a galeria dos Bartlebys contemporâneos através de Varamo, o pintor viajante, ou Parmênides. Em todos esses casos, a ficção de Aira toma distância da vida tal como era conhecida. Vê a vida como algo já vivido, mas, longe de propor um retorno do mesmo, a negatividade de Aira opta pelo êxtase, que funciona exatamente como suplemento da melancolia modernista. Esse atraso artístico busca não saber acerca de um presente que sempre chega tarde demais, embora não se disponha de outro tempo, a não ser este, por sinal já póstumo, para a experiência. Contra a hierarquia estruturada do automodernismo, os artistas estúpidos de Aira, os anartistas, ensaiam a negatividade disseminada do informe contemporâneo. O nômade Rugendas é assim um semblante do artista celibatário, um sonso essencial, como diria Clarice Lispector. Sua paixão, a de um GH do absoluto pampeano, já não se debate no movimento pendular entre o local e o cosmopolita, mas postula tão somente a diferença irredutível de uma singularidade qualquer. Nota número 30. De Patrick Waldberg. Além de convencer André Breton a ser speaker de A Voz das Américas, teve várias outras ações deletérias em seu currículo. Estamos lendo a nota número 30.
Patrick Wahlberg, além de convencer Breton a ser speaker de A Voz das Américas, teve várias outras ações deletérias em seu currículo. Desembarcou na Normandia com o general Pétain e por lá ficou vários anos, aprofundando seu contato com os surrealistas franceses. Em 1962, o editor Skira encomendou-lhe um volume sobre o surrealismo para a coleção The Taste of Our Time. Nesse livro, Wahlberg cometeu uma de suas maiores heresias, deslocou Breton do centro da cena surrealista e pôs o holofote em Marcel Duchamp. Argumentava que Duchamp contrastava visivelmente com Picabia e Tristan Tzara, em função de sua misteriosa equanimidade, e até mesmo pela sua obra, que sempre se apresentou ao público de maneira muito fragmentada, como o pensamento de Parmênides, e frequentemente tão hermética quanto ele. Aira, além de repetir o gesto, retornando muitas vezes a Duchamp, em sua novela Duchamp no México, ou no ensaio Kafka Duchamp, por exemplo, alude ao un artista máximo do século XX, sem, entretanto, nomeá-lo em Parmênides. Na obra Parmênides, 2006, fala isso. Nele, Aira ativa o recurso pós-modernista do anacronismo. Já que Parmênides parece habitar o mundo de hoje, mas combina-o com o rebaixamento modernista da sátira. Tudo gira em torno da ideia de que um dos textos sobre os quais repousa a metafísica ocidental, chamado Sobre a Natureza, de Parmênides, não é obra dele, mas de um escravo, um negro chamado Perínola, nome que poderíamos traduzir como Pinóia, quem, além de estar fascinado com sua riqueza e poder, escreveu o texto de maneira fortuita, como obedecendo ao acaso objetivo da escrita automática. Como em tantos outros relatos de Aira, o sublime torna-se banal. A peça original não passa de uma falsificação, a especulação ontológica é um mero exercício retórico para o ganha-pão de um reles escrevinhador sem fantasia, e tudo se torna uma pungente pantomima cósmica. Parmênides Pinóia é um mero pseudônimo de Bartleby. A esse respeito, relembremos que Agamben argumenta que o pseudônimo poderia ser comparado ao supino, uma forma gramatical que esgotou a sua declinação e está apoiada sobre o dorso, exposta e neutra. Agamben, La Comunità che Viene, página 49 e 50. Que massa! Bartleby retoma Antelo. Bartleby, portanto, poderia ser traduzido por outros tantos conceitos. Quod libet, singular, adjacente ou ad agio. É um espaço lacunar, vazio, onde circula o nada. Em outras palavras, em mais de um sentido, Bartleby está estruturalmente ligado à La Comunità che Viene. É muito mais do que uma fórmula, como queria Max Benz. É mais do que um símbolo ou sintonia, ou sintoma. E, a esse respeito, a apostila datada de 2001, que encerra o volume de Agamben, deixa clara essa dupla inscrição da linguagem, uma linguagem que fala e cala ao mesmo tempo. Nota 31. Nota 31. É interessante observar o valor funcional dos pós-fácios na escrita de Agamben. O epílogo de Ideia da Prosa, por exemplo, é paradoxalmente um texto não conclusivo, mas a rigor vestibular, intitulado Soleira. Soleira. Nele, o filósofo debate o problema da explicação a propósito dos enigmas kafkianos, para concluir que a explicação é tão somente um momento na tradição do inexplicável. A explicação contorna o inexplicável, deixando-o, porém, absolutamente enigmático. Mas é quando abandonam o inexplicável, deixando-o circular livremente, que as explicações colaboram, não só em mostrar sua natureza de semblante, de verdade, mas exibindo o fato de que o próprio inexplicável também hesita. Daí que, inexplicável, a rigor, tenham se mostrado tão somente as explicações. Para explicá-las, para legitimá-las, nascem precisamente a lenda e a literatura. Aquilo que não devia ser explicado
permanece contido à perfeição naquilo que já não explica mais nada. Continuando, Raul Antelo. E, a esse respeito, a apostila datada de 2001, que encerra o volume de Agamben, deixa clara essa dupla inscrição da linguagem, uma linguagem que fala e cala ao mesmo tempo. O texto intitula-se Tikkun della Noche. Tikkun escreve-se T-I-Q-Q-U-N. Tikkun della Noche. Palavras estrangeiras, como vemos, que geram duplo estranhamento no leitor. Tikkun é a palavra hebraica que significa reparação, redenção. Denomina há alguns anos um período parisiense, um periódico parisiense, chamado Tikkun Organe Conscient du Parti Imaginaire, que, em perspectiva herdeira do situacionismo, considera que o estado de exceção contemporâneo ilustra a mais concreta liquefação do homem, justamente quando a ilusão iluminista dos temps modernes acaba por tornar esse tempo insuportável. Agora é hora do Tikkun. Já a segunda expressão, della noche, é de procedência barroca. Ela vem de San Juan de la Cruz, poeta admirado por Agamben, mas também por seu mestre José Bergamin, quem dizia ser a linguagem um mero conjunto de palavras. Citação. Sem sombras e sem ecos, que se abisma na noite tenebrosa de seu silêncio eterno. Fim da citação. A apostila constitui, assim, o paradigma do tempo della fine, esse tempo messiânico em que a última coisa que pode nos ocorrer é acrescentar algo ao já dito, com o qual Agamben identifica essa escritura derradeira ao real. Em última análise, se lembrarmos sua leitura do fim do poema e da dissociação mais estratégica do que propriamente estrutural entre o semântico e o semiótico, poderemos dizer que até a escritura toute courte seria essa arte di parlare senza dire nulla e di agire senza fare. Arte de falar sem dizer nada e de agir sem fazer. Agamben nos diz, em outras palavras, que a literatura é uma arte de recapitular, desfazer e salvar a totalidade, sem nela crer por inteiro. E esta questão filia-se, portanto, ao problema do testemunho, como o mesmo Agamben admite, diz Agamben. Como o mesmo autor admite, diz Agamben. O autor desta apostila se dá conta perfeitamente, como qualquer um que escreva em italiano sobre filosofia, em primeiro lugar, ou sobre política, de ser um sobrevivente. Pelo contrário, exatamente esta consciência o distingue daqueles que pretendem escrever hoje sobre tais argumentos. Ele sabe que não somente a possibilidade de perturbar a existência histórica de um povo esvaiu-se há muito tempo, mas que até mesmo a própria ideia de uma chamada, de um povo, ou de uma tarefa histórica assinalável, de uma klesis, ou de uma classe, deveria ser repensada de cima para baixo. Esta condição de sobrevivente, de escrevente sem destinatário, ou de poeta sem povo, não autoriza para ele, todavia, nem cinismo nem desespero. Ao contrário, o tempo presente, como o tempo que vem depois do último dia, como o tempo em que nada pode acontecer porque o novíssimo está agora em curso, ao autor parece o mais maduro, o somente verdadeiro pleroma dos tempos. O próprio de um tal tempo, do nosso tempo, é que, a um certo ponto, todos os povos e todos os homens da terra se reencontrem em posição de resto. Isto implica, guardadas as proposições, uma generalização sem precedentes da condição messiânica, na qual o que era no início, não mais que uma hipótese,
a ausência de obra, a singularidade qualquer, o Bloom, torna-se realidade? Exatamente porque era dirigido a este não sujeito, a esta vida sem forma e a este Shabbat do homem, isto é, a um público que por definição não podia recebê-lo. Pode-se dizer que o livro não faltou ao seu objetivo e não perdeu, portanto, nada da sua inatualidade. Fim da citação de Agamben. Nota número 32. Gente, mas isso... Nota 32, Agamben, La Comunità che Viene, página 91-93. Vou fazer um comentário pessoal, apesar de que eu tinha me proposto a não fazer nenhum tipo de comentário aqui, e sim apenas ler. Mas essa citação de Agamben tem muito a ver com a palestra que está publicada e também está no YouTube, chamado História da Subjetividade no Ocidente, do professor Jurandir Freire Costa, onde ele cita modelos icônicos de subjetividade no Ocidente. A começar por Grécia, depois Roma, em um terceiro movimento, não o último, mas um terceiro, que ele fala do cristianismo, que vem mudar a filosofia ocidental. E ele fala justamente desse resto que sobra da questão subjetiva, que seria da vida como um todo, com o cristianismo. Bom, Agamben é italiano, enfim. Deixo para você fazer as suas considerações após assistir a palestra. Vídeo no YouTube, História da Subjetividade no Ocidente, Jurandir Freire Costa. E depois voltar a esse comentário de Agamben aqui. Continua Raul Antelo. Aos sábados, o homem mediterrâneo devia se abster de toda melaca, ou seja, de toda obra produtiva. Esse ócio ou inoperância permitia-lhe ao vivente deparar-se com uma espécie de alma suplementar, a sua verdadeira alma. E retomando a noção de destruição que Benjamin associava à própria modernidade, Agamben argumenta que um ato de pura destruição, todavia, uma atividade que tivesse um caráter perfeitamente destrutivo e decreativo, equivaleria a menuchá, ao ócio sabático, e como tal não seria proibida. Não o trabalho, mas a inoperosidade e a decriação são, neste sentido, o paradigma da política que vem. Que vem não significa futura. A redenção, o tikkun que está em questão no livro, não é uma obra, mas uma espécie particular de licença sabática. Ela é o insalvável, que torna possível a salvação, o irreparável, que deixa vir a redenção. Por isso, no livro, a pergunta decisiva não é o que fazer, mas como fazer. E o ser é menos importante que o assim. Inoperosidade não significa inércia, mas catagesis, que poderíamos traduzir como abolição, desativamento, ou seja, uma operação em que o como se substitui integralmente ao que, em que a vida sem forma e as formas sem vida coincidem em uma forma de vida. A exposição desta inoperosidade era a obra do livro. Ela coincide perfeitamente com esta apostila. Fim da citação. Retoma Antelo. Fecha-se assim o círculo. Bartleby é a fórmula da potência passiva, porque ele permite o direito de não resposta, em que Agamben reconhece a soberania extrema. É também o ponto em que Derrida, por outras vias, situa a gênese da literatura como prática democrática. Ao querer agir, a potência empírica propõe-se a realizar uma certa ação, na medida em que toda a ação busca sempre passar à atividade. Mas ao querer não agir, entretanto, o ato nunca chega a se consumar. E como não consegue, então vir a ser um trânsito ou passagem de potentia ad actum, ele acaba situando-se, porém, na livre flutuação da potência, como potentia potentiae. Diríamos, em suma, que para Giorgio Agamben, o ato perfeito de escritura
não deriva da potência de escrever, mas de uma impotência voltada para si própria. A política que vem é, em suma, a de uma potência sem qualquer relação com o ato, uma pura força de lei, aquilo que Derrida, Deleuze e o mesmo Agamben identificam com a posição Bartleby. A vida, portanto, não precisa ser politizada, porque a política é o cerne do real. Posição Bartleby, nota 35. Agamben, La Comunità che Viene, etc. Ok. No meu texto eu chamei de noção Bartleby. Aqui ele fala posição Bartleby. Dá no mesmo. A vida, portanto, não precisa ser politizada, porque a política é o cerne do real. Sua tradução, como dirá Jean-Luc Nancy em 96, é um ser singular plural em que equivalência absoluta e articulação aberta se disseminam na forma de algo singularmente plural e pluralmente singular. O singular plural, ao constituir a essência do ser, desloca, pois, toda a essência única e substancial. Nancy, portanto, troca o ego sum pelo ego cum e redefine a filosofia, em última instância, como o pensamento do ser com. Vale a pena, então, para concluir, relermos aquilo que 10 anos antes disso, em 1900, redefine a filosofia. Uau! Nancy, portanto, troca o ego sum pelo ego cum e redefine a filosofia, em última instância, como o pensamento do ser com. Vale a pena, então, para concluir, relermos aquilo que 10 anos antes disso, em 1895, Silviano Santiago escrevia a respeito da poesia de Ana Cristina César, como busca de uma saída imanente, operando de forma simultânea com e contra o modernismo. Diz Silviano Santiago: quando as forças se agotam, será que agitam e eles escreveram errado? Está escrito agotam. Ou é agitam ou é esgotam. Quando as forças se agotam, deve ser agitam. Quando as forças se agitam, está finalmente escrito o poema. Eu acho que é esgotam. Quando as forças se esgotam, está finalmente escrito o poema. Abandonado, morto. Ainda que a ternura não tenha sido de todo explicitada ao outro, ela o será algum dia? Ainda que a fraternidade pura, transparente, global, utópica não tenha sido conseguida, no poema e na morte, o homem encontra a única forma justa e conhecida de uma comunidade que respeita o singular e o anônimo. A redenção de um e da outra se encontram, respectivamente, no prazer fecundo da procriação. Aí está toda a precariedade do permanente e da poesia e a do ser humano. Fim do texto. Nota 36, Santiago, singular e anônimo. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência tão importante, tão honrada, tão querida e tão desejada. Lemos então La Comunità che Viene, Ontologia da Potência, texto de Raul Antelo, de 2007, que consta no livro O Comum e a Experiência da Linguagem, de Sabrina Selmayr, César Guimarães, Georg Otte, organizadores, Belo Horizonte, editora da UFMG, 2007, um comentário ao livro de Giorgio Agamben, de 2001, chamado La Comunità che Viene. Vale a pena conseguir o texto e ler o livro, esse livro de Agamben e todos os outros livros de Agamben, todos os outros 50 e tantos. E ler também o conto de Herman Melville, que embasa aqui também essa noção, né, do quod libet, o ser qualquer, o ser que quer, o ser tal qual ele é, que não se replica, nem se imiscui, nem é encontrável, pois não existe, pois que virá
um ser que está para a forma, um ser que inaugura a comunidade afirmativa. Peço que vocês curtam o vídeo, se tenham gostado, ativem o sininho, se inscrevam no canal, dê uma olhada no canal tem outras leituras também, entre dramaturgia, leitura de peça propriamente e outros comentários sobre estética, filosofia, do teatro, um pouquinho de literatura. E também vejam aqui no canal, vamos ler o conto Bartleby. Eu acho que está logo após a leitura do texto do Nancy. Então, muito obrigado e continuem acompanhando. Eu lhes agradeço muitíssimo. Se quiserem o Pix aí, tá facinho para fazer na descrição aqui, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigado, até a próxima. Valeu.